Olá pessoal, eu me chamo Naldo Santos e o nosso canal é o NS Mundo Elétrico. Nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre cabos desbitolados. Muita gente não sabe o que é isso, muitos sabem, muitos que é da área sabem e muitos não sabem. Muitas pessoas que vão fazer suas instalações, ligar seus equipamentos, não têm nem ideia do que é um cabo desbitolado. Ela só vai saber quando realmente acontecer um acidente, um curto-circuito ou, infelizmente, até mesmo um incêndio. Então esse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês o que é um cabo desbitolado, tá bom, pessoal? Fica ligado aí no nosso vídeo, hein? Então, pessoal, como o nome já diz, desbitolado. Todo cabo elétrico, ele tem uma bitola, uma secção. O desbitolado, a bitola dele já é diferenciada, já fala, né? Desbitolado. Então ele não tem a bitola correta. E o que ocasiona tudo isso, Naldo? Ocasiona que todos os cabos, nós sabemos, temos vídeo para as pessoas mais leigas, eu vou ser mais didático, nós temos vídeo no nosso canal. Cada cabo ele conduz uma corrente, tá? Ele tem uma capacidade de condução de corrente em ampere. Então, o cabo 1,5 ele tem uma condução de corrente, o cabo 2,5, 4 milímetros, 6, 10 e assim por diante. O que acontece? Com a alta do cobre, isso já vem de muitos anos. Eu já trabalho com elétrica há muitos anos e eu já vi cabo desbitolado já desde lá de trás. Então o que acontece? Um cabo, por exemplo, um cabo 6 milímetros, que a pessoa iria pagar R$ 400. Um exemplo, estou dando, tá? Às vezes você chega numa loja e acha uma promoção, o mesmo cabo por R$ 250, R$ 300. Cobre não tem variação assim, pessoal. Cobre é que nem combustível, a variação dele é mínima. Então, isso atrai o consumidor. E muitas vezes o consumidor está comprando um gato por lebre, na verdade. E o que acontece? Por exemplo, um cabo 6 milímetros, que digamos na prática ali, ele sustenta 36 amperes, disjuntor de 40 no limite. Um cabo desbitolado que você compra como 6 milímetros e abre ele, lá dentro ele é um 2,5, não chega a 3 milímetros, que nem existe essa bitola, mas ele é um 2,5 reforçado, que aguenta 21 amperes. Então, assim, ele vai conduzir metade do que a norma fala que ele tem que conduzir. E você está com um circuito lá que é para cabo 6, determinado. Por exemplo, você tem um chuveiro de uma capacidade 7.500 watts que vai trabalhar dentro de 30 a 34 amperes. Como que você vai usar um cabo 6 milímetros desbitolado? O cliente não sabe e vai e compra o cabo. É onde acontecem os acidentes, pessoal. Então, 80%, eu estava até falando, de acidentes em residência, problemas elétricos, é no circuito do chuveiro. E a maioria que a gente pega aí é cabo desbitolado. Tá? Antigamente, muito lá atrás, não existia essa prática de cabos desbitolados. Esses cabos já vêm aí de 10, 15 anos para cá, que já é muito tempo, eu estou falando lá atrás. Então, o que acontece? O consumidor é atraído pelo preço. Na verdade é isso. Ponto. Não tem outro. Não tem como você comprar um cabo desbitolado, um cabo sem marca, ou uma marca desconhecida, com preço igual ou maior do que um cabo conhecido. Então você vai comprar, a pessoa compra atraída pelo preço mesmo, tá? Então eu vou trazer na prática aqui mesmo algumas situações até que nós nos deparamos aí com cabos desbitolados, se a gente pega muito, tá bom, pessoal? Então eu queria deixar alertado para vocês, tá? Normalmente você vai comprar um cabo desbitolado em lojas que não são credenciadas, em lojas mais de bairro, mais de periferia, locais onde as pessoas têm menos informação, infelizmente. Eu já tive em lojas, nós trabalhamos com material elétrico, compramos materiais em lojas que são homologadas, lojas que trabalham com qualidade, como a FIC, Materiais Elétricos, ali em Guarulhos, por exemplo, é um fornecedor nosso. Então, nós temos nosso material de trabalho. Muitas vezes eu estou em algum lugar que preciso de alguma coisa de emergência. E quantas vezes eu fui em alguma loja, algum lugar pequeno e você fica só observando, às vezes a pessoa não sabe quem é você e ela quer te empurrar um cabo desbitolado, um material de péssima qualidade. Tá? E quando a pessoa percebe que você conhece, ela não, eu não tenho esse cabo, porque ela sabe que é errado. Então eu vou falar aqui algumas dicas, passar algumas dicas para que você não caia nesse conto. Primeiro, pessoal, quero mostrar para vocês, como eu mostrei aí numa foto, o que é um cabo desbitolado, tá?
Eu tenho um exemplo aqui de cabo desbitolado, tá? Um cabo desbitolado, olha aqui. Esse daqui, ó, é um cabo desbitolado. Totalmente desbitolado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse cabo aqui, ó, ele é um 6 milímetros, tá? Ele não tem nem nada timbrado aqui, absolutamente nada. Esse cabo, ele estava num cliente, tá? Que nos chamou de emergência. Por quê? Foi instalado, olha como ele fica estilhaçado aqui, ó, que nem um arame, ó. Isso é um 6 milímetros, tá? Ele foi vendido como se ele tem um peso de um alumínio, mal tem peso aqui, tá? Porque o cobre tem muita mistura. Então o que acontece? Esse cabo aqui ficou no tempo por mais ou menos 2 anos. Olha o que acontece com o cabo desbitolado 2 anos no tempo, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui. E agora eu vou pegar um cabo, tá, homologado, que ficou num cliente há 15 anos, até em local de umidade mesmo, tá bom? Toda a fiação foi trocada e esse cabo 6 foi tirado de lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, ó. O cabo está em perfeito estado, a isolação dele, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tô puxando, ó. Nada. Olha aqui o desbitolado. Ó, ó. Tá? Então, ó, todo rachando. Olha aqui, a isolação você tira com a mão, tá? Então você imagina isso aqui passando uma carga. Esse cabo aqui é um 6 milímetros. Vou mostrar para vocês a bitola real dele aqui. Isso daqui não é nem 2,5 milímetros, olha aqui, ó. Tá? Esse aqui foi comprado como 6 milímetros, ele tem capa. Olha um 6 milímetros real aqui. Tá? Olha a diferença. O cabo brilha, o cabo é mais mole, cabo de qualidade. Ó, dobrou, ele fica. Esse daqui não, é um cabo que se dobrou, ó, ele volta, ele não aceita. Tá? Estilhaçado, um cabo duro, mistura de outros metais. E todo estilhaçado, não adianta, todo quebradiço. Então, esse é um exemplo de cabo desbitolado. Isso aqui é um 6 milímetros, tá? Como eu falei para vocês, um exemplo, 400 reais. Aí você vai comprar isso aqui por 280, 300. Isso aqui você não paga nem 50 reais, tá, pessoal? Então, assim, esse daqui é um cabo 6, também legítimo, novo, tá? Como esse daqui de 15 anos, tá? E esse aqui só tem 2 anos. Lixo, tá bom? Então, esse daqui, ó, o cabo até brilha a capa dele, ó. O cabo tem 15 anos e tá a mesma coisa desse daqui, ó. Olha, ó. Tá? Então, pessoal, esse daqui é um exemplo de cabo desbitolado, nós estamos falando 6 milímetros. Quando você pega um desbitolado de 2,5, ele não é nem 1 milímetro dentro de cobre. Então a diferença é muito grande. Isso daqui, o que vai te ocasionar? Dentre os problemas, isso aqui ele pode te ocasionar um incêndio, tá? Que é dentre os problemas, as coisas mais graves, eu vou te falar pelo menos 6 riscos, tá? 6 que ele pode ocasionar numa instalação elétrica, esse cabo desbitolado. E agora eu vou passar para vocês como você se prevenir de comprar um cabo desbitolado, porque muitas vezes a pessoa até sabe, eu sei que tem o cabo desbitolado, não. Mas como que eu sei que tem, mas como eu posso me prevenir? Como eu sei o que é o cabo desbitolado? Então eu vou passar para vocês como vocês devem se prevenir, tá? Desse tipo de material. Primeiro, pessoal, a etiqueta de identificação do produto, ela deve identificar, tá, a secção nominal, a secção do condutor. Todo condutor, como eu falei para vocês, 1,5 milímetro, 2,5 milímetro, 4 milímetros e assim por diante. Na etiqueta de um rolo de cabo novo, ele tem que identificar qual é a secção, tá? Qual é a norma vigente, o selo do Inmetro tem que estar lá, a marca da certificadora, tá? E principalmente o número de registro desse produto e vai estar lá a marca do cabo, tá? Que é principal. Não conheço, nunca vi, então fica esperto. 2. No corpo do cabo deve estar timbrado qual a sua secção nominal. Ela vai estar timbrada lá, o cabo é 2,5 milímetros, ele vai estar lá, 2,5 milímetros marcado, vai estar timbrado no cabo, vou mostrar para vocês aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Porque normalmente quando você pega um cabo timbrado assim, às vezes
Às vezes ele é da cor do cabo, você não consegue ver, mas você sente o relevo no próprio cabo. Vou pegar um aqui que esteja mais fácil para a gente estar mostrando para vocês. Esse aqui, por exemplo, vamos ver. Tem bastante cabo aqui, vou ver se eu peguei um com timbre, que o timbre dele normalmente é de 1 metro. Tá vendo aqui, pessoal? Olha. Esse cabo aqui, ó, ele não é timbre em relevo, tá? Olha aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar, vamos ver. Então aqui, ó, nessas letrinhas aqui, que acho que vocês não estão vendo direito, mas ela tá falando aqui, ó, a marca do cabo, tá falando a secção nominal, qual é a norma vigente, olha aqui, ó, quantos milímetros o cabo tem. Olha aqui, vamos ver se pega aqui. Ó, 1 por 50 milímetros. Então esse cabo aqui, na verdade, ele é 1 por 50. Ele é timbrado. Tem cabo que ele é em relevo, tem um relevinho, você passa a mão. Tem cabo que ele é timbrado, ele vai estar lá, todas as especificações, tá? Então, não tem como você se enganar nisso. Outra forma é fazer um comparativo. Por exemplo, você pega um rolo de cabo desbitolado, tá? E um rolo de cabo homologado, tudo certinho, olha aqui. Ele tem um peso, tá? Ele tem aqui, ó, uma etiqueta. Nessa etiqueta ele está falando a marca do cabo, ele está falando cabo flexível da seção tal, ele está falando o peso, tá? O peso bruto, tá? Porque isso aqui tem um peso bruto e um peso do cobre. Peso bruto por causa da isolação. Ele está falando aqui a quantidade, ele está falando a data que foi fabricado esse material, ele está falando a norma vigente e tem o selo do Inmetro aqui, ó, tá? Então, isso daqui é uma forma de você se prevenir, porque cabo desbitolado normalmente ele não tem essa etiqueta. Só que muitas vezes, quem fabrica um cabo desbitolado, ele também burla a norma. Então o que acontece? Você vai pegar um cabo lá, às vezes ele está até com uma... Ele está até com a etiquetinha ali e tudo, né? Só que você conhece pelo peso. Quando você faz o seguinte comparativo, você pega um cabo de marca que você conhece e compara com o peso e pega o desbitolado. Nunca o desbitolado vai ser igual ou maior do que um cabo homologado. Ele vai ser sempre menor, porque ele tem menos cobre, outros metais misturados. É aí que o fabricante do desbitolado acaba obtendo um lucro que prejudica os outros. Sem falar na isolação do cabo desbitolado, tá, pessoal? A isolação do cabo desbitolado é o seguinte, ela sai com a unha. Aqui eu puxei, mas se você apertar com a unha aqui, ó, você quebra a isolação dele, ó, ela racha inteirinha. E quando ele tá novo, ela não racha, mas ele sai como se fosse uma borrachinha. Aqui, ó. Ele sai como se fosse uma borrachinha. Enquanto o cabo normal, você não consegue perfurar ele com a unha de maneira nenhuma. Você pode dobrar aqui, você não consegue tirar, porque a isolação é legal, ok, homologada, certificada, tá bom? É de qualidade. Então tem que ficar esperto nesses sinais. Procure, pessoal, comprar seus materiais em lojas, em empresas confiáveis. Como eu falei aqui, nós compramos nossos materiais numa loja. E dentre elas tem a FIC Elétrica, que é uma loja de confiança nossa também, tá bom? Porque às vezes você vai comprar num local que você não conhece, você já não conhece o cabo, você não tem um profissional para te orientar e você acaba caindo no conto, como muitas vezes a gente pega. E quando a gente pega, o cliente já comprou, já gastou e acaba gastando 2 vezes, viu, pessoal? Então é muito importante ficar esperto. No corpo do cabo ele deve estar timbrado, qual seja a secção nominal, ele está timbrado lá certinho, tá? O rolo do cabo fechado, ele tem uma etiqueta onde tem tudo que eu falei para vocês, tá bom? E muitos desbitolados que burlam a norma, você faz um comparativo. Pega uma marca que você conhece, a marca tal, conheço, pega um rolo de cabo 2,5, compara com aquele outro que você vai comprar lá, o peso. Você já vai ver que o que está levinho ali não é um cabo homologado. Tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês, esse cabo desbitolado ele ficou só 2 anos no tempo só, tá? Enquanto esse outro cabo aqui, ele trabalhou por 15 anos ou mais dentro de uma tubulação, ok, mas local que tinha umidade, era um local em seco, foi trocada a fiação, mas esse cabo aqui, ó, olha o estado dele. Claro que ele encharcou várias vezes, secou várias vezes e a isolação dele está intacta. E foi trocado. Agora, esse daqui foi trocado porque queimou tudo lá.
queimou as emendas, ele estourou pelo meio do caminho, então foi trocado porque realmente ele fez o que ele tinha que fazer, dá o problema, né? Desbitolar. Então, pessoal, 6 causas, eu vou falar para você aqui, só 6 causas, porque tem muitas outras. 6 causas que você comprando um cabo desbitolado, você pode estar trazendo para você, para dentro da sua residência, para dentro da sua empresa, ocasionando no seu equipamento que você comprou, aquele equipamento caro, você foi querer economizar no cabo. Então, assim, o primeiro de tudo, que engloba tudo, risco de incêndio. Você com cabo desbitolado, 6 milímetros e coloca lá um disjuntor de 40 amperes, o cabo desbitolado não aguenta 20. Vou trabalhar com a minha carga de 30 na aula, mas ele não aguenta 20. Então, certamente você vai ter problema, e pelo meio da tubulação você não sabe por onde ele está passando, e se fizeram emenda pelo caminho. Então ele vai ocasionar o quê? Uma sobrecarga. Se esse disjuntor não desarmar, fatalmente você vai ocasionar um incêndio. Por quê? A isolação do desbitolado, ela não é uma isolação anti-chama. Para vocês verem isso aqui, ó. Isso daqui é um plástico, na verdade, né? Então ela não é uma isolação anti-chama. Então isso aqui vai primeiro ocasionar um incêndio na sua instalação elétrica. 2, passou pelo incêndio, sua conta vai estar lá em cima, tá? Então, muitas vezes, minha conta está alta, não sei o que está acontecendo, ok. Você tem um cabo desbitolado que era para 40, ele aguenta 20, sua carga é 10, ok. Só que ele está aquecendo do mesmo jeito, e a sua conta vai começar a vir lá em cima. Teve lugares, pessoal, que nós tivemos que tirar a fiação inteira, não foi um circuito. Toda a fiação nova era desbitolada. E o eletricista ainda usou tudo numa cor só, para acabar de acertar. Então, assim, estava totalmente fora. Então, o segundo passo do problema que você vai ter com desbitolado é a sua conta que vai estar elevada. Por quê? Não é cobre, ele não é cobre 100%, ele tem muitas misturas. Então, o condutor é o cobre. Tudo que você misturar de metal, você vai criar uma resistência nesse cabo. E a resistência vai gerar um custo. Por quê? A resistência vai gerar um aquecimento. E o medidor de energia vai registrar esse aquecimento, como se fosse um gasto, tá bom? 3. Má qualidade nas instalações e queima de aparelhos. Por que queima de aparelho, Naldo? Não vai chegar lá? Sim, queima de aparelho por quê? Como eu falei para vocês, muitas vezes tem pessoas que têm um circuito que é longo. O meu circuito dá 10 metros do poste até o quadro da distribuição. Aí você vai num sítio e a pessoa tem um circuito que está a 30, 40 metros ou mais. O 220 está chegando a 199 lá. Seu aparelho é 220, como é que ele vai trabalhar com 199? Então ele vai trabalhar com falhas. E essas falhas ocasionam queimas. Por quê? Você vai estar ele vai estar trabalhando com uma sobrecarga. Ele precisa de uma tensão para trabalhar. Em cima dessa tensão ele vai gerar uma corrente. Se ele tem uma tensão menor, a corrente vai estar maior. Então o aparelho vai estar descompensado e isso pode gerar queima do aparelho. Sim, tem aparelhos sensíveis. Assim como o 110 também pode dar uma queda de 127 a 115. Você vai ver lá, ele está trabalhando com 100 volts, 99 volts. Isso vai ocasionar queima. Hoje, muitas lâmpadas e aparelhos são bivolt, mas mesmo assim ele não está isento de ter um problema. Tá bom, pessoal? 4. Emendas não aderem devido à mistura de outros metais. É o que eu falei para vocês aqui, pessoal. Olha, esse é um cabo, ok, legítimo. Olha a diferença. Esse é um 6, tá? Esse aqui é o 6 desbitolado. Eu trancei ele aqui, ó, mas mesmo você trançando, você vai ver que olha a diferença, tá? Então, esse cabo aqui é um cabo que ele tem muitos metais, ele é duro, ó. Você vira ele, ó, ele volta pro lugar, ó. Você, ó. E esse daqui não, esse é um cabo de cobre. Você empurrou, olha aqui, ó. Esse daqui já não vai, ele fica, ó. É um cabo que ele parece meio aramado. Então, um cabo desse, você vai emendar desbitolado com desbitolado. O que vai acontecer? Olha a emenda. A pessoa já faz uma emenda mal feita. Aí ela faz a emenda com desbitolado, a emenda volta para trás. E ela isola isso daqui, ok. Isso aqui o desbitolado já está dando uma perda. Chega aqui, ele vira uma resistência. E aí é aquela coisa. Aí já a mistura de outros metais, a emenda não adere, a fita isolante queima, que já não é boa também. Então você vai ter problemas. 5.
Aquecimento dos bornes devido ao cobre de péssima qualidade. Mesma coisa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui foi tirado de um cabo desbitolado. Tá? Foi um cabo desbitolado, tá bom? Ah, Naldo, mas por que que o do lado lá não tá queimado? Os dois estavam apertados. Só que acontece, esse daqui, ele estava sofrendo uma carga maior, tá? Então o cabo já era desbitolado, aconteceu que provavelmente ele não apertou direito isso aqui, e isso aqui foi esquentando, 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 a carga era maior e ele derreteu inteiro, tá? Esse outro aqui, ó, a carga era menor, o cabo também era desbitolado, mas a carga foi tudo para esse lado aqui. Então ele derrubava, pá, qualquer um dos dois que aquece ele vai derrubar, tá? Aquece, pá, derruba, derruba, até que ele queimou tudo, teve que trocar e trocar fiação também. Então isso acontece, pessoal, pode ver, olha aqui, ó, tá? Não era para estar tudo queimado aqui também, ó, ele está queimado num borne, por quê? Ele sobreaqueceu muito. Se é um cabo normal, ele vai aquecer. Só que o disjuntor vai começar a cair, você vai suspeitar disso daqui, tá? E o desbitolado foi indo, ele criou uma bolha aqui até, tá? Então, ó, perigos das sobrecargas, tá? Esse é um vídeo nosso que nós fizemos também. Então, o desbitolado ele vai causar sobrecarga no seu circuito. Não tem como você fugir disso, pessoal, tá? E outra, a sexta, ele vai tirar o emprego de muitos trabalhadores, de empresas que trabalham sérias, empresas que cuidam ali da sua instalação. Por quê? Porque a empresa está vendendo um cabo homologado dentro de um valor e o desbitolado está metade do preço. As pessoas que não sabem vai e compram desbitolado e tira a venda da empresa que é séria, tá bom? Que quer cuidar da sua instalação. Então, pessoal, dentro de um contexto geral, cabo desbitolado é o maior prejuízo dentro de uma instalação elétrica, tá bom? Como nós somos da área, conhecemos de colocar a mão, a gente conhece de pegar um cabo de... Olha, só para vocês terem ideia, esse cabo, ele é mais leve do que esse pedaço aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui, ó, todo enrolado é mais leve, tá? Da gente pegar um desbitolado, a gente já sabe, ele não tem nem peso, tá? Então, assim, muitas pessoas não sabem disso e nós pegamos isso direto, até em montagem, vou falar para vocês, caixas de energia elétrica, padrão de entrada, que as lojas, muitas lojas vendem montada. Tem lojas que não são sérias. E essas lojas vendem esses padrões com cabo desbitolado. Para quê? Para sair mais barato. Então fiquem espertos, tá? Chamem um profissional para acompanhar o seu trabalho, tá? Para acompanhar a sua instalação elétrica, porque muitas vezes o barato acaba saindo caro, pessoal, tá bom? Eu deixo aqui para vocês um grande abraço, nos siga aí nas redes sociais, no Instagram, @NS Mundo Elétrico, e no YouTube, o nosso canal NS Mundo Elétrico, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem livres dos desbitolados, tá bom? Pessoal, queria outra atenção, tá? Outra atenção. Já ia até esquecendo, eu não estou mostrando marca de chuveiro aqui, em absoluto, tá? O que acontece? Tem isso aí, Naldo, isso aqui pode usar? Olha, eu normalmente, se você vai instalar um chuveiro elétrico e o cabo está certinho, ok, não tem problema, você pode usar, lógico, isso daqui vai gerar um aquecimento aqui dentro, tá? Só que o principal que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, tem muitas empresas que elas colocam lá que o chuveiro precisa de um cabo 6. E quando você vai ver, ele sai com 4, tá? Então, se a emenda, você não vai arrancar o cabo lá de dentro, muitas vezes ele está soldado, está estanhado, você perde a garantia do produto. Se a emenda aqui não for bem feita, pessoal, você acaba tendo problemas, e 80% a 90% de problemas do chuveiro é na emenda, tá? Ah, que conector que eu uso? Eu não indico conectores. O que eu indico é emenda cobre com cobre, tá? Cobre com cobre, que é a melhor conexão de todas que eu acho. Tem emendas, lógico, que ela fica mais fácil. Você vai fazer 1000 emendas. Você tem uma forma de fazer ela segura, com uma praticidade maior? Maravilha. Não tem, é cobre com cobre. Dentro de uma aula que nós falamos sobre emendas, tá? Tipos de emendas e a isolação correta. Então, o que eu queria alertar para vocês? Um chuveiro lá de 7.500 watts que vai me mandar 34 amperes no quente. Cabo 6. Aí você vai ver cabo 4. E já peguei cabos desbitolados, tá bom, pessoal? Ele tem uma baita de uma isolação quando você abre o 6 a um 4, tá?
e assim por diante. Então tem que ficar muito esperto, contrate um profissional habilitado para fazer o seu trabalho, tá bom, pessoal? Então um grande abraço a todos, Deus abençoe, como eu falei, siga-nos nas redes sociais, e mais dúvidas sobre cabos desbitolados, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Estaremos prontos a atender e a responder cada um deles. Grande abraço a todos, Deus abençoe.